Após fazer o diabo para abafar a repercussão das denúncias quanto à sua ligação com a narcoguerrilha colombiana, chegando ao supremo blefe de atribuí-las a especulações bizarras de um solitário picareta de Miami, o PT finalmente reconheceu que estava fingindo, que o caso realmente teve grande cobertura na mídia internacional e que, enfim, estava na hora de o partido sair da moita e dizer alguma coisa. Qualquer coisa. A incumbência de escrever a coisa recaiu sobre a pessoa do senhor Giancarlo Summa, assessor para a imprensa estrangeira da campanha de Lula, o que é extremamente chique, mas prova que o candidato se apressa em dar satisfações antes à mídia de fora do que à opinião pública local, condenada a satisfazer-se, até o momento, com negativas sumárias e evasivas lacônicas. A nota oficial que o senhor Summa divulgou anteontem consiste, na essência, em 6 afirmativas, que passo a expor e comentar. 1. O PT não tem nada a ver com as Farc. Para reduzir essa alegação a pó, basta ler a resolução número 9 do X-Foro de São Paulo, de 7 de dezembro de 2001. Após condenar a repressão da guerrilha pelo governo colombiano como terrorismo de Estado e como verdadeiro plano de guerra contra o pueblo, a Assembleia decide, 9. Ratificar la legitimidade, justeza y necesidade de la lucha de las organizaciones colombianas y solidarizar-nos com elas. Seguem-se as assinaturas dos representantes de 39 organizações, entre as quais o PT. Uma promessa de solidariedade seguida, poucos meses depois, de uma declaração de não ter nada a ver com isso. Em qual das duas a assinatura do PT foi fraudulenta? 2. O Foro de São Paulo, onde há 12 anos as duas organizações se encontram para conversações a intervalos regulares, é um foro de debates, e não uma estrutura de coordenação política internacional. Porca miséria! Quem já viu um mero foro de debates emitir resoluções ao fim das assembleias? Resolução é decisão, é diretriz prática, é norma de ação. Uma assembleia que emite resoluções, subscritas unanimemente por organizações de vários países, não pode estar fazendo outra coisa senão coordená-las politicamente. É, aliás, o que afirma a resolução final do IFORO, São Paulo, 4 de julho de 1990, ao expressar seu intuito de avançar propostas de unidade de ação consensuais. O esforço comum para formular uma unidade de ação não pode ser puro debate, sobretudo quando se cristaliza em resoluções. Ele é, no mais pleno sentido do termo, coordenação política. 3. Os contatos do PT com as Farc visaram unicamente a colaborar com as negociações de paz entre elas e o governo colombiano. Então o PT tem um dom de antecipação profética, pois seus contatos com as Farc no Foro de São Paulo começaram 8 anos antes das falhadas iniciativas de paz. 4. Alguns dos primeiros parlamentares brasileiros com os quais as Farc se encontraram, em final de 1998, foram os deputados tucanos Tugan Jerami, PSDB São Paulo, e Arthur Virgílio, PSDB. Conversa mole. Os primeiros contatos de políticos petistas com as Farc datam de 1990, no Foro de São Paulo, e refiro-me apenas aos contatos oficiais, sem entrar em conjecturas, mais que plausíveis, quanto a encontros informais que podem ter se realizado muito antes disso em algum hotel cubano de 5 estrelas, na presença do anfitrião Fidel Castro. Os 2 tucanos mencionados é que só buscaram conversa com os guerrilheiros muito depois, por ocasião das conversações de paz. 5. O Plano Colômbia, ajuda técnica e militar norte-americana ao governo colombiano para o combate ao narcotráfico, é uma iniciativa extremamente perigosa, já que pode produzir uma vietnamização da região, isto é, a extensão do conflito para os países vizinhos, especialmente o Brasil. Lindo argumento. As Farc entrará Moterrita, já dão tiros nos nossos soldados, já recrutam brasileiros para o narcotráfico, além de fazer propaganda nas nossas escolas e vender drogas em troca de armas para Fernandinho Beiramar. Mas o grande, o temível, o iminente perigo para o Brasil não vem delas, e sim de um plano de ajuda norte-americana que nem sequer prevê o envio de tropas à região. Lembram-se da frase de Ionesco que citei no artigo anterior, 35, pois é a lógica do absurdo em todo o seu mais radiante esplendor. 6. O futuro governo, isto é, o governo do senhor Lula, vai atuar decididamente para romper a ligação entre os narcotraficantes da Colômbia e grupos de traficantes no Brasil. Até agora, o senhor Lula, apostando o peso da sua palavra contra o das provas colhidas com Fernandinho Beiramar, assegurava que as Farc não faziam comércio de drogas, portanto não podiam ter relação nenhuma com narcotraficantes brasileiros. De repente, seu partido promete que ele vai romper as ligações que proclamava inexistentes. Que zombaria é essa? Até onde irá a confiança petista no poder hipnótico dos jogos de palavras? Depois dessa sua estreia nas letras pátrias, o senhor Summa,
que tem por sobrenome um gênero literário medieval, deveria passar a assinar-se, para maior esclarecimento dos leitores, Summa Mendacitatis, Suprema Mendacidade. PS, amigos para sempre. Confirmando a declaração de Lula, publicada no jornal Le Monde, de que a presente eleição é apenas uma farsa, necessária tomada do poder, o teórico petista Marco Aurélio Garcia declarou ao jornal argentino La Nación de 5 de outubro de 2002. A impressão de que o PT foi para o centro surge do fato de que tivemos de assumir compromissos que estão nesse terreno. Isso implica que teremos de aceitar inicialmente algumas práticas. Mas isso não é para sempre.